Oi? Aí. Foi. Boa noite, pessoal. A gente vai começar a nossa live sobre saúde aqui na cidade de São Carlos em alguns minutos. Podem ir se achegando, que a gente só vai esperar uns 5 minutinhos até o restante do pessoal chegar e já começa o nosso debate.
Boa noite, pessoal. Bom, começando o nosso debate aqui hoje sobre saúde no município de São Carlos. Queria, primeiro de tudo, saudar os convidados e... Boa noite, pessoal. Opa! Queria primeiro saudar os convidados e agradecer a todos aqueles que estão assistindo essa live sobre esse assunto tão importante nessa quinta-feira à noite. Para me apresentar primeiro, eu sou Ariane, sou militante do PSOL e estou candidata a vereadora aqui na cidade. Estou junto aqui nessa live com a Thaís, que é professora do curso de Psicologia da UFSCar e está pré-co-candidata na candidatura coletiva da bancada ativista da Ciência, Tecnologia e Educação, com a Larissa, que é estudante de psicologia e constrói o coletivo livre de redução de danos, é redutora de danos, com o Natanael, que foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, tem uma larga trajetória aí na defesa da saúde e da democracia no nosso município, e com o Zé Rainha, que é um militante histórico da luta pela reforma agrária e também é fundador da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a FNL. Bom, por que a gente resolveu chamar essa live, né? Ela foi uma iniciativa da nossa candidatura, da nossa pré-candidatura, desculpa, junto com a bancada ativista da Ciência, Tecnologia e Educação, de bater um papo com esses nossos convidados aí para formular uma contribuição para o programa de saúde do PSOL para as eleições municipais. Então, vai ficar de acúmulo para as nossas pré-candidaturas e também a gente vai apresentar para a pré-candidatura majoritária. E por que é importante debater saúde nesse momento, né? Quase óbvia essa pergunta, né? Que a gente está vivendo uma crise sanitária de escala mundial com a pandemia da Covid-19. Mas, para caracterizar um pouco melhor, nacionalmente, a gente tem representado no governo Bolsonaro uma ideologia obscurantista e negacionista que não tem qualquer apreço pela ciência e pela produção científica, que poderia ser o caminho mais rápido para a saída de uma pandemia como a que a gente está vivendo, né? A gente também está vivendo sob o teto de gastos aprovado pelo Michel Temer, o nosso ex-presidente golpista, que coloca a gente sem possibilidade de aumentar o investimento na saúde por 20 anos. E é uma emenda constitucional, então é muito mais difícil mexer nisso, né? Além disso, a gente está sem ministro da Saúde há algum tempo já, né? A gente está com o ministro interino. Estadualmente, o governo Dória, apesar de inicialmente ter se colocado como mais sensato, digamos assim, em relação ao governo Bolsonaro, né? Com relação à pandemia especificamente, agora, com a pressão do mercado, tem se vendido cada vez mais, né? Tem cedido cada vez mais a pressão do mercado e do grande capital, que pressionou muito para que a máquina econômica não parasse, né? Para que os lucros estivessem acima da vida. Então, o Dória está aí defendendo a volta às aulas, defendendo a reabertura de tudo. Agora apresentou esse pacote de desmonte dos serviços públicos, né, que anuncia uma política de austeridade a ser implementada em função da crise econômica que decorre da pandemia também, né? E, municipalmente, tudo isso da esfera nacional e estadual repercute no município, né? Aqui é onde a gente sente de forma mais sensível essas movimentações políticas da esfera nacional e estadual, né? A gente tem a Santa Casa com uma fila enorme, porque, de fato, não houve um aumento da demanda e não houve um aumento da oferta, né, de leitos e de estrutura para a saúde. O hospital de campanha do Milton Olaio nunca fica pronto, né? E o resultado disso é a sobrecarga da rede, né? Que durante a pandemia tem que lidar com diversas questões, porque no final das contas tudo é questão de saúde durante uma pandemia, né? Então, o transporte, quando o transporte está lotado, né, para as pessoas que têm que trabalhar, que moram, boa parte delas na periferia e tem que fazer esse trajeto para o centro todos os dias, com ônibus lotados, isso é uma questão de saúde, né? Quando a gente fala de habitação, porque muita gente não tem condição, dependendo do lugar onde mora, de manter distanciamento social, isso é uma questão de saúde. Quando a gente fala de uso e abuso de drogas, né?
que a Lari vai falar depois, né? Está bastante relacionado com a saúde mental nesse momento, né? E que nos últimos 25 anos de PSDB aí no governo do estado de São Paulo sempre foi tratada a questão das drogas como uma questão de polícia, que a gente acha que é uma questão de saúde, que tem que ser tratado como uma questão de saúde, né? Também é uma questão de saúde falar sobre a alimentação, né, que o companheiro Zé Rainha vai falar um pouco mais, né, que tem tudo a ver com o debate sobre a reforma agrária, a agricultura familiar e a segurança alimentar, a soberania alimentar do nosso país, né? E, enfim, quando a gente diz que a rede está sobrecarregada, a gente está falando concretamente de pessoas, né, que são os profissionais da saúde, as e os profissionais da saúde que estão sobrecarregados, né? Principalmente aqueles e aquelas que ocupam as funções menos valorizadas, que são, no geral, as agentes comunitários de saúde, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras. E eu falo no feminino porque, na sua maioria, são mulheres, né, que estão nessa posição mais precarizada dentro da linha de quem está na linha de frente do combate ao Covid, né? E elas não são só profissionais da saúde, mas elas também são pessoas que têm uma vida, que têm filhos, né, que têm família, e muitas vezes estão tendo que arriscar a sua vida e colocar a vida das suas famílias em risco para que a irresponsabilidade do governo Bolsonaro não mate ainda mais pessoas, né? Enquanto isso, a gente vê a prefeitura aqui em São Carlos, por exemplo, reformando o ponto de ônibus lá da altura do Mercadão pela segunda vez em pouquíssimos anos, né, gastando 1 milhão na reforma do ponto de ônibus do Mercadão, e não estou dizendo que as pessoas que usam ônibus elas não têm que ser contempladas, né, ter um lugar decente, porque o anterior não era nem um pouco decente, não cobria nem de sol nem de chuva, mas o fato é que dinheiro tem, só que para investir na educação não tem. Né? Na educação não, na saúde, na educação também, mas no caso, na saúde não tem dinheiro a mais para ser investido, né? Então, por isso que eu acho que a questão também da participação popular, ela é fundamental, como no caso do Conselho Municipal de Saúde, que também o Natanael, um dos nossos convidados aí, vai poder falar mais, ela é fundamental, a ocupação dos conselhos e da institucionalidade, da Câmara, da Prefeitura pelo povo, é fundamental para radicalizar a democracia, para que o povo possa decidir sobre como vai ser o nosso sistema de saúde, sobre quanto vai ser direcionado para a saúde, né? E que isso não fique na conta da Unimed, por exemplo, como acontece muitas vezes, né? Bom, eu fiz essa fala brevemente para abrir aí o debate, né? Eu fiz uma fala da perspectiva de alguém que não é da área, e eu sou uma cidadã, sou uma usuária do SUS, esses são alguns elementos que eu percebo na realidade, que eu acho importante a gente debater aqui também. Mas agora eu vou passar a palavra para a Thaís, que é profissional da área de saúde e que também vai dar uma contribuição qualificada aí para o debate. É isso, obrigada. Oi, gente, boa noite. Eu queria começar agradecendo, né, esse espaço que a Ariane Machado fez acontecer, né? A gente está aqui junta hoje, é o nosso primeiro momento junta. E eu estou bem feliz de estar aqui, porque, afinal de contas, são duas candidaturas do pessoal de São Carlos, né? São duas mulheres. E eu tenho a alegria de saber que no pessoal de São Carlos ninguém precisou forçar a barra para nenhuma mulher assumir para dar conta lá né, a conta que agora tem que ter das mulheres, porque eu acho que as pessoas se sentem bem, né? Se sentem acolhidas e sentem que aquele é o espaço delas. Então, eu estou feliz de estar compondo esse momento com a Ariane, que é companheira do pessoal de São Carlos. Bem, a ideia de hoje era a gente conversar um pouco sobre saúde, mas, na verdade, a nossa posição, minha e da Ariane, é mais ouvir do que propriamente falar, né? Eu vou, assim como ela, falar alguns tópicos, mas o que eu queria destacar? Eu sou professora de saúde coletiva também, né? E eu adorei o formato dessa mesa por alguns motivos. Quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde,
o sistema, né, essa palavra. Então, logicamente, que o mais natural é que a gente vá pensar sobre um sistema. É bobo isso que eu estou falando, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso? É lógico que a gente precisa pensar num sistema, né? No sentido de que a gente precisa pensar em coisas que funcionem, serviços com lógica de serviço, bem organizados, né? É um negócio que funcione. Isso é uma coisa boa. Existe uma outra coisa que é a história de ser universal, né? Só o fato da gente ter um sistema universal, isso já é uma coisa muito boa, né? O que eu estou dizendo universal? Assim, qual é o universal desejado e qual é o nosso universal verdadeiro aqui no Brasil? Então, a gente gostaria de um sistema público, totalmente estatal, né? Que a saúde fosse cuidada por pessoas que não visam lucro. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa dizer, né? A partir da nossa perspectiva de quem é do PSOL, né? A nossa primeira coisa é a saúde, ela não pode ser algo pela qual, se você não tiver dinheiro, você não consegue acessar o sistema de saúde. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Na prática, a gente sabe que, por mais que a gente tenha avançado, e o SUS é fantástico, né? A gente está vendo, assim, tá feio, né? A questão da pandemia, nós ainda estamos numa pandemia fora de controle, mas muito pior seria se a gente não tivesse o SUS, que na prática é quem atende a parcela mais pobre da população. Por que eu estou dizendo a parcela mais pobre da população? Porque isso é errado, né? O certo era o SUS ser o serviço que atende a todos nós. E por que a gente não atende a todos nós, né? Porque por mais que a gente tenha evoluído, a gente nunca conseguiu 100% de cobertura para todos os serviços que a gente precisaria ter. Isso é uma questão nacional, né? Assim, isso é uma questão local do município de São Carlos, mas não é porque São Carlos é o pior lugar do Brasil, né? Na verdade, é um problema nacional que a gente precisaria enfrentar. Por que eu digo precisaria? Porque, na verdade, a gente está num ponto que está ruim, né? Mas a gente precisaria ir para frente, quando, na verdade, o que a gente está vendo é o contrário, né? A gente está num momento em que o que a gente conseguiu, a gente sabe que a gente está perdendo. Mas, desse ponto de vista, a gente ainda está falando de um sistema. Tem uma outra discussão que são os pressupostos por detrás do sistema. Então, quais são os pressupostos? Os pressupostos são esses, né, que a Ariane já adiantou um pouco. Um sistema de saúde, por melhor que seja, ele não vai ser suficiente se as pessoas não tiverem condições dignas de vida, como, né, ela já falou. Se as pessoas não tiverem um lugar para viver, se elas não tiverem uma alimentação adequada, se elas não tiverem relação equilibrada, né, em relações equilibradas de poder, por exemplo, elas não vão ter saúde. De qualquer maneira, elas não terão saúde. Então, eu vou falar um pouco, né, dos nossos convidados e dizer por que eu estou alegre de estar compondo essa mesa. Porque, normalmente, quando a gente pensa, né, a gente é convidado o tempo todo para falar sobre SUS, e são os temas clássicos, muito dedicados ao sistema. E aqui a gente compôs a nossa mesa de uma forma completamente diferente, né? Eu estou extremamente feliz, guardei essas palavras, não disse antes, né? A gente chegou uns minutinhos antes aqui para se preparar, mas de compor com essa mesa maravilhosa, né? Eu acho que tem umas situações de vida que a gente agradece por estar vivendo, e essa é uma delas. Porque a gente tem, de um lado, né, o Zé Rainha, que tem toda a experiência aí nessa questão da soberania alimentar, das questões agrárias. Quando a gente vai ler os nossos documentos, né, o documento, quem é da saúde, que está assistindo essa live, sabe, né? O nosso marco, assim, a nossa maior referência é a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. Todas essas questões das condições de saúde já estavam lá, e elas estão na nossa Constituição.
que, por enquanto, ainda não conseguiram acabar completamente, né, com tudo que estava ali naquela Constituição. Então, ele sabe, né, que essas são condições para se ter saúde. Ao mesmo tempo, a gente está aqui com a Lari, né? Eu acho que eu vou, então, falar da Lari por último, porque a gente já vai puxar ela aqui para a conversa logo na sequência, e falar do Natanael também, né? Porque uma outra questão muito importante para a gente é a promoção da saúde. Quando as pessoas falam de promoção de saúde, normalmente elas pensam em práticas individuais, um leigo, né? Quando pensa em promoção de saúde, pensa em práticas, às vezes, individuais, ligadas ao corpo, quando, na verdade, né, lá também nesse mesmo período, quando a gente falava sobre promoção de saúde, lá na primeira Conferência Internacional de Promoção de Saúde, que aconteceu em Ottawa. O que estava em questão? Promover saúde tem a ver com o empoderamento da comunidade, tem a ver com uma compreensão de que a comunidade pode adquirir conhecimento, ela pode fazer coisas que vão promover a saúde delas. Nesse sentido, elas não são dependentes de um especialista. Então, a coisa mais importante que tem aí é a questão da participação popular dentro dos serviços de saúde e na sociedade como condição de promoção de saúde, que é o tema do Natanael, que foi nosso presidente aqui do Conselho Municipal de Saúde de São Carlos. E tenho muita alegria também de estar com a Lari, né, que ela faz parte do Coletivo Livre de Redução de Danos. O Coletivo Livre de Redução de Danos, ele é totalmente livre. Eu adoro essa palavra, coletivo livre, né, porque a gente tem dois grupos muito próximos aqui na cidade de São Carlos. Eu sou coordenadora docente de um grupo de trabalho de redução de danos na Universidade Federal de São Carlos. Existe também, né, a coordenadora docente, que sempre está trocando figurinha com o Coletivo Livre de Redução de Danos, só que com focos diferentes, né? O Coletivo Livre de Redução de Danos com foco mais na cidade e o nosso grupo de trabalho com uma atuação mais dentro da UFSCar. Mas o que está em questão aí, né? O que está em questão nessa discussão da redução de danos? O respeito à autonomia do sujeito. Eu acho que eu não vou falar demais para não roubar as palavras que vão ser da Lari, né? Mas, então, vejam, o que a gente está falando aqui? A gente está falando das questões sociais atrás, né, do adoecimento ou da saúde de alguém. A gente está falando de como a participação, inclusive política, ela promove saúde, e a gente está falando também como a autonomia do sujeito deve ser uma das coisas mais importantes quando a gente lida com outra pessoa, qualquer que seja ela, qualquer cidadão, e, logicamente, portanto, com o cidadão que é usuário de drogas. Então, eu vou aproveitar esse gancho, agradecer muito a Lari, né, por estar aqui, agradecer os outros também, logicamente. E aí, Lari, para passar um pouco a fala para você, eu queria que você desse uma suleada, né, Paulo Freire diria uma suleada, para nos explicar aí o que é essa tal de redução de danos, tá certo? Muito boa noite a todos, todas e todes. Prazer, agradeço muito o convite para participar dessa conversa. É um prazer conhecer as pessoas, os outros participantes que estão aqui, que eu ainda não conhecia, e poder construir essas pré-candidaturas que representam tanto da minha luta, da luta dos meus companheiros e de coisas que a gente acredita. Bom, vamos falar um pouquinho de redução de danos. Muitas coisas me perpassam nesse momento. Vou retomar algumas falas da Thaís e da Ariane, mas vou tentar ser breve e sintética aqui. Bom, a redução de danos são práticas de autocuidado e de cuidado com o outro, que colocam o sujeito no centro da questão.
Ou seja, a gente olha primeiro para os seus desejos, para as suas possibilidades, para as suas limitações, para o seu contexto, e depois para o uso de droga em si. Como o próprio nome já diz, são possibilidades de prevenir danos e agravos de situações que podem estar deixando a pessoa em vulnerabilidade. E danos que sejam causados pelo uso e abuso de drogas legais ou ilegais. E também nas práticas sexuais, com a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Retomar um pouquinho do histórico para a gente entender de onde isso veio e por que a participação popular está tão forte na redução de danos até hoje. Essa prática se formalizou enquanto movimento na década de 80, na Inglaterra e na Holanda, quando usuários se organizaram e impulsionaram programas de cuidado apoiados pelo Estado. Entre outras práticas que eram fomentadas, uma delas era a distribuição de insumos estéreis, como na época o que estava mais em pauta eram drogas injetáveis, então a gente está falando de seringa e agulha, porque o compartilhamento desses materiais ajuda na disseminação de doenças como como hepatites, HIV, sífilis, e isso reforça a redução de danos como uma estratégia de saúde pública. Aqui no Brasil, a primeira ação de redução de danos foi em 1989, na cidade de Santos, quando profissionais da saúde fizeram também essa prática de troca de seringas para usuários de cocaína injetável, mas na época isso ainda não teve um apoio formal de órgãos públicos. Nessa mesma época estava nascendo aqui no Brasil o SUS, que a Ariane e a Thaís já comentaram um pouco, e alguns autores, como o Denis Petucco e a Luciana Bolonini, identificam a redução de danos como uma forma de oficializar os princípios do SUS. São integralidade, universalidade e equidade. Ou seja, a universalidade, principalmente, a gente está falando de acesso para todas as pessoas, né? E usuários de substâncias era uma população completamente renegada e com a qual nunca tinha sido olhada sob o viés do cuidado de fato até esse momento. Então, a redução de danos chega para oficializar os princípios do SUS e a diretriz de participação popular também, porque historicamente, os movimentos da luta antimanicomial são frutos da luta, eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. E para superar uma incompletude da assistência social também, que trabalha intimamente com a rede de saúde, né? Quando a gente pensa no tripé da Seguridade Social, principalmente. Bom, desde aquele primeiro momento em Santos, que eu mencionei, muita coisa já aconteceu, tanto em termos de organização social, quanto legalmente, em relação à redução de danos. E eu coloco a organização social em primeiro lugar, porque as conquistas legais foram consequências dessas lutas, principalmente da luta antimanicomial, da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica. E um resultado dessa luta foram os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, que vieram para reverter a lógica de trancar as pessoas em manicômios ou em centros de reabilitação. E na Constituição, a redução de danos está contemplada pela política de saúde mental na portaria 1059 de 2005, que prevê o financiamento dos CAPs. Então, é por esse meio que a redução de danos está na lei, né? Está prevista como apoio do SUS. Acho que vale aqui a gente mencionar que a redução de danos não é contrária à abstinência. Assumimos sim que esse pode ser um caminho, mas a gente entende que ele só é potente se vier do fundo do coração da pessoa que está sendo cuidada, né? E não como uma forma de imposição. E eu acho que esse é o ponto-chave da redução de danos, que a gente amplia o cuidado para além das pessoas que querem sim ficar abstinentes, mas amplia para aquelas pessoas que não querem ou não conseguem ficar sem fazer o uso de diversas substâncias. E aí a gente está pensando em substâncias legais e ilegais. Então entra álcool, entra tabaco, entra remédios psiquiátricos, entra maconha, cocaína, crack, diversas outras drogas que a gente pode pensar. Então a redução de danos vem para ampliar esse cuidado de
cuidar de um número maior de pessoas, e por isso também que ela amplia os princípios do SUS, né? Porque torna o cuidado realmente integral. Mas às vezes os tabus proibicionistas são tão fortes que não deixam a gente pensar em que tipo de cuidado pode ser realizado quando não abstinência. E aí eu tô falando de alguns pontos. Autoconhecimento, e aí disso a gente está falando sobre autonomia, que a Thaís já mencionou. O que é autoconhecimento em relação aos usos? O que eu uso, por que eu uso, quando eu uso, com que objetivo, como eu me sinto quando eu uso. A gente está falando de acesso a muitas coisas, acesso à informação. Então, quais os efeitos das drogas que eu posso usar, quais os riscos que elas me oferecem. Existe existe uma letalidade ou não existe? Existe uma dose considerada segura ou não existe? A gente está falando de acesso a insumos, ou seja, cachimbos, seringas, canudos individuais, para as pessoas não precisarem fazer o compartilhamento desses materiais e, assim, possibilitar a transmissão de infecções. A gente está falando de insumos também de testes rápidos, de preservativos, lubrificantes, acesso a tratamento para ISTs. Então, a gente está falando de acesso também a direitos no geral, né? Aos serviços, ao respeito que o usuário, com o qual o usuário tem que ser tratado quando está entrando nos serviços, porque muitas vezes, como é uma população marginalizada, muitas vezes são destratados nos serviços justamente por fazerem uso de substâncias, e acesso a direitos no geral, como saúde, educação, lazer, renda, porque a gente não consegue pensar em saúde mental sem pensar nesses pontos, né? E também estamos falando de acesso ao apoio psicológico e apoio comunitário, que pode ser em grupo ou individualmente. Então, existem muitas formas de cuidar de alguém, que não só retirando a substância dela e deixando ela levar a vida como consegue desse jeito. O maior objetivo da redução de danos é ajudar o sujeito a ter uma maior responsabilidade, então, sobre a sua saúde, né? O ponto da autonomia. E por isso que a redução de danos é necessariamente antiproibicionista, porque não tem como cuidar e acolher demanda sem falar abertamente sobre os efeitos desses usos. Existe uma infinidade de questões que precisam de atenção na vida de alguém antes da gente falar do uso de fato. E assim a gente pode trabalhar como redutores de danos em diversos contextos, em todos os contextos em que existem ou uso de substâncias ou práticas sexuais. E aí a gente está falando da rua, de lugares de trabalho, de instituições, de lugares abertos, fechados, de festas. Acho que é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas o panorama geral da redução de danos é esse. Obrigada, Lari. Muito bom esse debate. É uma coisa que a gente não costuma falar sobre, exatamente porque é um tabu, né? Falar de drogas, mas como você mesma disse, drogas são lícitas e ilícitas, né? Muitas vezes a gente acha tranquilo o comercial de cerveja, o estímulo ao consumo de álcool, mas tem tabu com outras drogas, mas na prática o uso está sendo feito e a gente só não está tratando disso da melhor forma através do sistema de saúde, como deveria ser, ou dando prioridade para isso. Muitas vezes o que acontece é tratar a questão das drogas exatamente como uma questão de polícia só, né? Então é bem complicado, mas é um debate muito importante de ser feito em todas as cidades, e aqui em São Carlos ainda mais, né? Porque, como você estava colocando a questão das festas também, aqui a gente tem o Tusca, que é um grande evento, um mega evento da cidade, gira dinheiro pra caramba, e a gente sabe que tem uso de drogas, mas ao mesmo tempo parece que não existe uma preocupação da prefeitura de trabalhar essa questão, ou mesmo da Câmara de Vereadores, de propor políticas públicas para lidar com esse tipo de evento que acontece bastante em São Carlos, que movimenta a economia da cidade e tal. Enfim, e aí queria chamar agora, para complementar um pouco mais o nosso debate, o Natanael, doutor Natanael, que é cirurgião dentista e foi presidente do
do Conselho Municipal de Saúde, e queria perguntar para ele, para motivar o debate, né? Como alguém que já participou do Conselho e tal, como você acha que a participação popular pode mudar os rumos de saúde no município? Boa noite, Ariane, Thaís, boa noite, Rainha, Lari. Estão me ouvindo? Tudo ok? Então, cumprimentando a todos, e lembrando um pouco também a história do Sistema Único de Saúde, nós temos como referência histórica que os conselhos de saúde, particularmente o Conselho Nacional de Saúde, que é o que existia enquanto execução de saúde pelo governo estadual e o governo federal e governos estaduais, os municípios não eram protagonistas ainda. O Conselho Nacional de Saúde ele existe desde a década de 40, 50, mas a diferença em relação ao que nós vemos hoje é que naquele tempo a composição do conselho era muito restrita e constituída por pessoas escolhidas pelos dirigentes da época. E, como critério, eram as pessoas notáveis. Com isso significa que a maioria da população não tinha possibilidade de ser um conselheiro de saúde. Então, a visão do usuário, a visão do cidadão, não era considerada naquele momento. Com a Constituição de 88, e particularmente com a implantação do Sistema Único de Saúde em 90, que estabelece que um dos pilares do SUS é a participação da comunidade, e estabelece as formas de participação, as conferências de saúde e os conselhos nos seus respectivos instâncias de governo, aí então nós temos a inserção dos usuários e dos trabalhadores nos conselhos de saúde e, consequentemente, com um impacto na gestão do SUS. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Carlos, desde quando foi atualizada a lei do Conselho Municipal de Saúde, em 2003, que qualquer integrante do conselho pode vir a ser o presidente do conselho. Isso em contraponto à prática tradicional, que os presidentes dos conselhos geralmente eram o ministro da Saúde no âmbito federal, os secretários de saúde no âmbito dos estados e os secretários municipais de saúde nos municípios. Então, aqui em São Carlos, nós já tivemos usuário sendo presidente do conselho, e eu tive a oportunidade de por duas vezes, ser presidente na condição e na representação dos trabalhadores de saúde. Isso faz toda a diferença, porque a visão do usuário, ela tem que ser considerada quando da formulação e da aplicação das políticas de saúde. Porque sabemos que a autonomia do usuário, ela é muito importante e é determinante para que se tenha sucesso na construção da saúde individual. Não adianta nós termos os medicamentos, termos todos os insumos, exames, profissionais à disposição, se o usuário ele não encara como importante aquelas questões que estão sendo propostas. Ou seja, um tratamento só é efetivo quando o usuário entende aquilo como importante, o que está sendo proposto, o que está sendo prescrito. Senão, não vai haver a efetividade. Nós teremos todos os insumos eficazes que produzem resultado, mas o resultado efetivo só vai vir com a participação do usuário. Bom, o Conselho de Saúde de São Carlos ele tem uma história de
de participação bastante ativa. Lembrando que, no passado, o Conselho já fez uma articulação com o Ministério Público, que culminou com uma ação civil pública que teve consequências muito importantes no município de São Carlos. Falo particularmente no que se ficou conhecido como a questão dos medicamentos. Mas o Conselho ele tem participado, nos últimos anos, no dia a dia da gestão da saúde, participando da formulação dos planos de saúde, das programações anuais de saúde e na avaliação desses documentos por meio dos relatórios de gestão. Esses documentos e a previsão de que esses documentos sejam apreciados pelo Conselho está estabelecido em legislação federal, legislação do SUS, mas em São Carlos ela tem um destaque bastante especial pela legislação municipal que foi construída dando atribuições ao Conselho de Saúde. Então, o Conselho de Saúde é quem faz a convocação das conferências municipais de saúde, que acontecem a cada 2 anos, que aprovam ou que avaliam as propostas, as diretrizes orçamentárias e a própria lei orçamentária anual. Destacando a importância do Conselho, neste ano, a lei de diretrizes orçamentárias foi encaminhada à Câmara pela Prefeitura sem ter sido discutida nos vários conselhos municipais de saúde. E o Conselho de Saúde, na última reunião, percebendo essa lacuna, porque esse documento chegou a ser encaminhado ao Conselho após ter sido encaminhado para a Câmara, ou seja, sem possibilidade de uma discussão por parte dos membros do Conselho, aí então o Conselho não discutiu aquele documento e encaminhou ofícios à Secretaria de Saúde e à própria Câmara, apontando essa lacuna, essa falta de discussão com a comunidade da proposta de diretrizes orçamentárias. E isso até provocou o cancelamento da reunião da Câmara, que discutiria em reunião extraordinária esse assunto. Então, por essa última manifestação do Conselho, dá para perceber a sua importância. Continuo à disposição para outros esclarecimentos, se forem solicitados. Muito obrigada, Natanael. Esse também é um debate muito importante de ser feito, porque ainda que a gente tenha tido uma Constituição cidadã, em 89, a democracia, de fato, não foi consolidada ainda para boa parte da população, e ainda está bastante atrelada, né, no interesse dos poderosos, inclusive, né, de que o povo não saiba que pode ter acesso à participação política, né, ainda existe muito essa coisa de que a gente vai votar, a democracia é votar de 4 em 4 anos, né, quando a gente poderia estar ativamente participando das decisões, daquilo tudo que nos diz respeito, no cotidiano, ocupando os conselhos, ocupando as câmaras. É um debate muito importante, muito importante. Agradeço muito a participação. E agora, para finalizar esse primeiro bloco de intervenções, queria convidar o Zé Rainha, que é, como eu já tinha dito, militante histórico aí da luta pela reforma agrária. Aí, ó, gente, com licença. Um minutinho, meu gato sofreu uma cirurgia hoje, agora. Queria convidar, então, o companheiro Zé Rainha, da FNL, Frente Nacional de Luta Campo Cidade, e perguntar para ele, para abrir aí o ponto de debate,
como você identifica que a questão da reforma agrária pode ser importante para a defesa da saúde pública no Brasil? É isso, obrigada. Primeiro, cumprimentar a todos, e estou no interior aqui na roça, e talvez o sinal não chega com perfeição, ou a voz não chega para vocês perfeito, né? Mas queria primeiro cumprimentar aí a Ariane e a Thaís, nossas pré-candidatas do nosso partido, com muito orgulho, aí em São Carlos, que estão numa batalha difícil, né? Não é fácil, uma guerra que vocês vão enfrentar. Segundo, eu queria também cumprimentar o Mauro, nosso militante, barbudo, herdor do Marx, a barba, a ideologia e a barba. E o companheiro Dante, militante, dirigente do partido, extraordinário, militante, combativo, grande quadro das fileiras do partido, a nível de Estado, a nível nacional. Eu tive a honra de conhecer e de ser do trabalho dele nessa região. Então, eu queria cumprimentar os demais que estão aí na mesa, né, na sala. Eu tentei acompanhar de perto a dissertação, somente por último o Natanael, sobre a questão da saúde. Deixa eu dizer para você. Primeiro, nesse país, não tem saúde para pobre. Para pobre, para negro, periferia, sem terra, sem tudo. Não tem saúde para nós. Nós vivemos, né, daquilo que a burguesia que tirou para elas. Ela criou um padrão de saúde privada, que é para os ricos, os filhos delas, e não tinha saúde pública, né? O SUS foi a grande conquista, no meu ver, da população, dos pobres ter o melhor atendimento. E o SUS apareceu com um sistema único de saúde pública que pode mostrar que salvou milhares de pessoas, né? Nessa pandemia, que, né, mostrou sua eficácia, mostrou que tem os melhores agentes, mostrou o melhor atendimento em tudo, porque senão nós estávamos mais de 200 mil mortos, né? Então, eu queria dizer do sistema de saúde, a importância que se tem. E a tristeza que me dá é que nós tivemos um governo popular que poderia ter melhorado isso muito mais, de constituídos mecanismos para estruturar o SUS, onde tem os melhores profissionais, né? E graças a esses melhores profissionais, principalmente as mulheres, esse exército, que nós não estamos passando de 200 mil mortes. Então, eu queria primeiro colocar essa questão e nesse momento, parabenizar, né, a todos os agentes de saúde, homens, mulheres, esses que foram para frente de batalha, principalmente do SUS, arriscando, perdendo a vida para salvar a vida. Vocês dão orgulho a nós, ao Brasil, à nação, né? E eu fico muito orgulhoso de saber dessa dedicação. Queria dizer para vocês que a questão de saúde é uma questão alimentar, a questão da saúde é uma questão ambiental, né? É tudo, né? Se você não tem uma alimentação decente, como é que você pode ter saúde? E qual é o grande problema no nosso povão? A questão da moradia. Você olha nesse país que, né, quantos milhões de pessoas não têm onde morar, e mora nas palafitas, olha as grandes, né, nas comunidades, nas favelas, no Rio de Janeiro. Como é que uma pessoa dessa vai ter? Não tem onde morar. A outra coisa, né, que eles estão negando tudo é a fome, né? Quantas pessoas não têm direito de comer, não tem um pão para comer de manhã, não tem um copo de leite, um copo de café, né? Tem que chorar nas barras da saia da mãe, que é a primeira que sofre com isso. Não tem comida, como é que vai ter saúde? Né? Então, a questão da reforma agrária, a luta pela terra e a reforma agrária, terra. Então, se você pegar, eu estou dentro do assentamento, e eu fico feliz de estar aqui. Eu estava comentando com meu irmão hoje numa viagem aqui para pertinho, aqui dentro do assentamento, onde eu cheguei há 29 anos atrás. Falei, pô, parece que foi ontem aqui. Eu andei uns 30 quilômetros, assim, só assentamento. E aonde só tinha paz, falei com ele, olha, aqui quando eu cheguei, nesses 30 quilômetros, tinha 3 pessoas que moravam. Hoje, nós estamos falando de uma comunidade imigrante de 1.600 famílias sentadas, nós estamos falando um público do meio rural aí de 5, 6 mil pessoas, nós estamos falando do Pontal,
e um público aproximadamente de 30 mil pessoas, com mais de 6 mil famílias assentadas. E você vai na casa de cada um desses cidadãos, na casa de cada um, por mais difícil que esteja, as pessoas têm comida. E têm comida satisfatoriamente para dar para o filho, tiram leite, né? Tem ovos na galinha, tem a carne do porco, tem a galinha, enfim. Ele tem outras coisas que ele produz da hortaliça, e ele produz o alimento saudável. Não é o intoxicado de veneno. A gente produz aqui no assentamento a horta, então tem alface, tem beterraba, tem cenoura, tem couve, e são alimentos saudáveis. Nós nunca botamos lá uma pitadinha de veneno para matar uma coisa ou outra, porque você pode produzir desse jeito. O leite que você tira no peito da vaca, você tem que ferver ele em casa para tomar o leite puro, porque senão, se você deixar, ele azeda. E eu não sei como é que é o mecanismo, que aqueles embalam o leite, ele fica 30 dias lá na prateleira, 30, 40 dias, não estraga, tem um preço de validade. O leite, você tirou ele, deixou ele sem ferver 2, 3 horas, daqui a pouco ele está azedando. Então, você vê que a gente toma ele puro, né? Eu não sei qual é o mecanismo que eles colocam. Eu quero dizer que o que chega na mesa das pessoas, da população hoje, a grande parte do alimento chega, né, totalmente envenenado, né? É tonelada e mais tonelada jogando, né, para se produzir nesse país hoje. Então, como é que você pode ter saúde? Então, a questão alimentar é fundamental na saúde. Mas eu só queria falar um pouco nessa questão, mas eu queria voltar no tema que eu creio que, na linha política de vocês, principalmente que está disputando o espaço como pré-candidata, e disputando um debate político hoje, e o PSOL está nisso, é importante nós ter, que não é o problema da saúde, o problema da educação, o problema da miséria, da fome, é um problema de Estado, o problema do capitalismo. Entendeu? Como é que o capital consegue acumular tanta riqueza e consegue acumular e jogar a grande parte na miséria? Então, enquanto existiu o capitalismo, existia um Estado burguês em que o capital controla, nós vamos ver a imensa população realmente nessa situação. Para não ser pior, e se nós for pegar no processo histórico, vocês vão ver que a razão da miséria, da fome, das mortalidades que tem é o sistema capitalista. Vamos pegar, por exemplo, nesse momento, a questão da pandemia, né? Vocês podem fazer qualquer crítica à China. Quantos morreram na China? Uma população de 1.300.000, 400 milhões de habitantes. Quantos? Né? Nós estamos falando que não chegou a 6 mil. O regime é fechado, não sei o que de besteira. Quantos morreram em Cuba? E quantos estão infectados? Compara a população aqui. E quem que saiu com melhor, já saiu com a vacina na frente? Foram todos os países que estão no processo socialista. A Rússia, por exemplo, é um país capitalista, mas os países desenvolvidos e que preocuparam logo com a população, aí eu estou falando, eles já saíram com a vacina. E eu quero falar nessa questão de Cuba por causa da questão de que esses fascistas atacam o socialismo, todo mundo para eles é comunista, eles é um bando de idiota, né? Os fascistas é isso. Mas você vê Cuba, um país que é menor do que São Paulo territorialmente, que a população da capital paulista é maior do que o país. Esse paísinho desse tamanho já tem vacina. E que botaram médico no mundo todo, só aqui, né, vieram 11 mil médicos. E você pega o Brasil nessa dimensão toda, o maior número de universidades que nós temos aqui, o 5º país do mundo, as melhores universidades de medicina, e a nossa população não tem uma assistência, nossa população não tem médico, porque o médico se forma, são filho de rico, logo eles abrem um consultório, que é grana, né? A saúde é grana para eles. Então, a população vai ficar desassistida. Então, esse problema seríssimo é causado pelo capitalismo. Então, a nossa batalha, a nossa luta, e vocês, que são pré-candidatos, que eu torço e que ganha, que vão fazer a disputa na Câmara Municipal, disputa por dentro do Estado, vocês têm que ir uma disputa que temos que enfrentar o sistema, o Estado. A nossa batalha vai ser batalha de muita luta. O espaço do parlamento é um espaço de luta, mas não vão conseguir mudar aí por dentro.
As mudanças virão de baixo para cima. Então, a nossa população, se um dia quiser ter saúde, se esse país quiser ter saúde decente, educação e vida plena e digna, esse povo vai ter que fazer a revolta popular, vai ter que fazer a revolução desse país e construir o socialismo. Não tem outra saída para nós. Não vamos se iludir que nós vamos ter um sistema de saúde no capitalismo que a população será terá privilégio, será atendida em todas as suas necessidades e com grandeza. Terá médico, terá enfermeira, terá, enfim, todas as necessidades da saúde. Não vai ter. Isso tem em Cuba. Eu estou falando com quem conhece a causa, que eu fui para lá e fiquei lá 6 meses. Pode falar o que quiser. Lá tem educação gratuita, lá tem a saúde gratuita, lá tem a saúde preventiva. Mas não é um Estado que socialista. Então, nós vamos ter isso no socialismo. Então, para isso, nós vamos ter que fazer muita luta. Né? E, nesse momento, nós estamos numa conjuntura política e que, se era ruim, ficou pior e vai ficar muito pior. Você vê um idiota, né, do nazista, como esse Bolsonaro, né, miliciano, bandido, ladrão, tudo que você pensar é que ele é um pouquinho mais do que eu estou falando. Ele mesmo, político, ele virou médico, né? A receitar as receitas do imperialismo, que foram, tem que dar cloroquina para a população que aqui sara. Um presidente que desrespeitou todas as ciências, recomendações da saúde a nível mundial da OMS. Ele não cumpriu em nada. Pelo contrário, segue as regras dos Estados Unidos, americanos, imperialistas, que até agora não tiveram capacidade de fazer uma vacina. Né? Mas é a potência econômica. Então, nós estamos vivendo, nesse momento, da pior da história desse país, que a pandemia trouxe, com o Covid-19, que é essa infecção terrível, né? Essa gripe, esse vírus que nos ataca, nós vemos como o Brasil, né, passa de 110 mil mortos, e vou dizer, não diminuiu, isso vai passar de 200 mil com irresponsabilidade. O país não tem um ministro da saúde. Da educação nem falo, que também não tem. Aliás, que ministro que se tem mesmo? A não ser um bando de idiota que segue as regras, né, americanas, que não tem visão nenhuma, nem na ciência, nem na tecnologia, nada. Então, você não tem ministro da saúde. Né? Como é que pode? Como é que você pode falar que essa população vai ter um atendimento decente como precisa ter? Eu até ia falar dos conselhos de saúde. Quer dizer, então, você imagina como é que está isso a nível do Brasil, como é que estão os conselhos de saúde? Não tem participação. Né? Então, a minha opinião para vocês, queridas companheiras militantes dessa causa, dessa luta, é que vocês lutem, façam desse debate, o espaço que vocês possam ter por um debate político na cidade de São Carlos, aí, a convencer a sociedade, os pobres, os trabalhadores da periferia, os negros que vivem hoje, né, a criminalização que está contra os negros, os fatos dos Estados Unidos aqui é pior porque não divulgam, mas faça desse instrumento que vocês estão tendo, o espaço, um debate político de conscientização. O nosso povo precisa tomar consciência de classe. O maior patrimônio de um cidadão, de um ser, é a consciência, a ideologia. Não tem maior patrimônio. É quando a gente tem consciência, a gente luta pelo que é justo, pelo que é humano, pelo que é digno. Essa é a nossa causa. Eu creio que participar desse debate, as pessoas que estão ouvindo, vocês, me dá sempre orgulho de ter esse espaço para poder falar nisso. Nós precisamos construir a dignidade humana. Nós precisamos construir justiça social. E nisso, no capitalismo, é impossível. É impossível. Vocês vão dizer, mas como? Então, negra, marginalizada, violência, né, desencadeado o país todo, a corrupção, porque esse Bolsonaro é o maior corrupto que eu já vi na minha vida, não tem, família toda é corrupta, miliciano, bandido mesmo. Como é que vão mudar se do dia para a noite a miséria aumenta, tudo isso que eu estou falando,
numa pandemia e a popularidade dele aumenta. É simples dizer para vocês. É simples. Isso chama, deve ter gente sabido aí nos ouvindo, que vocês estudaram, eu nunca tive a oportunidade de estudar, eu vou ler. Eu vou ler muito na minha vida, e eu nunca fui na escola, então tem gente mais sabida do que eu aí. Mas a razão é a coisa fundamental para a gente poder ter o conhecimento e agir e fazer algumas mudanças. As massas, a população pobre, sem a educação, sem nenhum instrumento, manipulada pelas ideologias burguesas, ela perde a razão. Quando você perde a razão, e aí fica difícil. Você perde a esperança, você começa a perder o horizonte. No período de Marx e Engels, lá pelos anos de 1840, até 1860, esse período, é o período da Revolução Industrial, quando chega as máquinas para fazer o desenvolvimento do capitalismo, é o período de Hegel. E quando as máquinas chegam, desemprega muita gente. O que fez as massas perdidas, sem razão, despolitizadas, quebrou as máquinas, começaram a quebrar as máquinas, achando que as máquinas eram a razão e a culpa deles estar desempregado, ser pobre. Olha a falta da consciência. E hoje, vocês pegam essa nossa realidade e falam, por que essa gente dá essa popularidade? É porque o povo, sem consciência de um mínimo da cidadania, do seu direito, da causa, ele pensa com a barriga, não pensa com a cabeça. Então, os R$600, os R$200 e 300 transforma, né, a referência deles. Não vai discutir a causa do problema. Então, perde a razão. Essa é a causa, essa é a razão desse assassino que está aí chamado Bolsonaro, com essa popularidade, em plena pandemia, quando o povo está abandonado, né, jogado às margens. E a população dá esses votos. Então, você percebe a dificuldade que nós vamos ter para poder politizar nossas massas, para ir para a rua. Os Estados Unidos, vocês estão percebendo, vai incendiar aquilo lá, está incendiando nele. As ligas, né, de basquete deles paralisaram o protesto, mas que vamos tendo consciência do processo e a necessidade de defender a justiça, defender a causa. O racismo é uma coisa, né, inadmissível. Mas isso está acontecendo lá nos Estados Unidos. E aqui, vocês acham como que é? Quem morre nas periferias? Quando é que nós vamos ter revolta? E aí nós temos um outro problema que é importante nós refletir, e aí vocês têm um papel nesse debate, de colocar isso no dia a dia, na discussão política, né? É que nós achamos que essa democracia essa que nós estamos, isso vai salvar alguma coisa. Então, você começa a ver a luta, não respeita a democracia, não respeita o direito. Desde quando nós temos democracia e pobre, negro, miserável, né, prostituta, nesse país tem direito? Direito a quê? Eu tenho direito de morrer com as balas dentro, direito de passar fome. É esse o direito que nós temos? Não tem direito de ficar, não tem direito de viver, não tem direito à saúde, não tem direito a nada. Então, precisa haver, né, a revolta. E nós só vamos mostrar para esses fascistas, para a elite brasileira, para o capitalismo e imperialismo. É quando as massas tomarem as ruas, isso não vai demorar, e a gente poder conduzir essas massas para o enfrentamento, não para fazer reforma do Estado e muito menos no capitalismo, é para fazer mudança. Nós precisamos de mudança. Porque para reformar e ficar lá, olha, pessoal, chegar lá, somente isso. Vocês perceberam que teve 13 anos de governo. Aliança, governo progressista, governo de esquerda, que eu acreditei pelo... Aliás, fui feliz quando me expulsaram do MST no 2003, logo no mandato, porque eu não acreditei nessa porcaria que está aí, e acho que dali nasceu esse partido que eu tenho esperança que possa ter realmente transformar as teorias em prática.
que a palavra socialismo não fique simplesmente no papel, mas seja uma causa de luta, de rua, com os negros, com as mulheres, né? Com os descriminalizados nesse país, com os que vivem na miséria, que não têm voz nem vez, a ser um instrumento de luta e conquista para a sociedade decente, justa, humana e igualitária. Então, 13 anos, mudou o quê? Né? Depois, levamos um golpe. Mas eu não... Me diga com quem anda, que eu digo quem tu és. Então, como é que pode uma aliança com o MDB que tinha de mais corrupto? Como é que você queria que... Reformar o quê? Aliança com a burguesia? Então, que nós não cometemos esse erro, que nós não acreditamos no Estado burguês, que nós não acreditamos no capitalismo, que nós acreditamos que você possa acreditar nesse soldado valente, quando você está da saúde, que é o enfermeiro, que é o agente de saúde que luta. Esse, que nós lutamos para que a saúde seja para todos, que a educação seja para todos e que o meio ambiente, né, seja preservado de verdade, que não acabe com a nossa Amazônia, que nosso território seja a nossa pátria, não do imperialismo. Eles estão privatizando tudo. Faça desse momento de vocês, de oportunidade de debate, um instrumento de luta para a nossa classe, para o nosso povo, para que um dia a sociedade socialista tão sonhada, ela se transforme um dia na prática e esse poder seja conquistado com o povo. Nós vamos ter liberdade. O socialismo com liberdade. Aí sim com democracia. E isso é o dia que o proletariado chegar ao poder, onde homens e mulheres, jovens, senhor, serão livres de verdade. Onde não vai ter mais a criminalização, o racismo, onde a igualdade seja plena. É para isso que nós temos que lutar. É para isso que serve o mandato. É para isso que serve o instrumento de luta, que é o partido e os movimentos sociais. Eu acredito nisso. Nós estamos fazendo um pedaço, que é tomar as terras do latifúndio e dividir com o povo. Eu, hoje, digo para vocês, feliz aqui no Pontal, né? A terra é um instrumento trouxe dignidade, trouxe comida, tem saúde nosso povo, que se alimenta direito. Mas nós temos milhões na extrema miséria, na extrema pobreza. E nós precisamos mudar isso. E que essas eleições que vêm aí, quais vocês são pré-candidatos, possam formar este debate. Não se iludir meramente em administrar o Estado que não é nosso. Nós, se quiser mudança, nós temos que tomar Casa Grande. E eu acredito que Senzala um dia toma Casa Grande e fará a festa para um novo amanhecer. É o dia que vem depois. É isso. Agradeço aí a oportunidade, não sei se contribuir, mas eu sou um pouco... Eu, quando falo com entusiasmo de crença daquilo que eu acredito, né? E eu acredito que é possível nós transformar essa sociedade. Eu acredito que um dia esse povo terá saúde para todos, igual. Um dia nossos direitos serão respeitados. Nós seremos livres. Essa é a minha crença. E queria transmitir isso a cada um de vocês que estão assistindo a live, os que estão na sala, aí no debate. E a vocês, Thaís, Ariane, né, vocês militantes, acreditem nessa causa. Essa causa é causa nossa, é causa do nosso povo. Hoje é dia do psicólogo. Né? Pois é, Rainha, a gente agradece muitíssimo a sua fala. Quando você fala, a gente sente ao mesmo tempo o peso da responsabilidade, né, de tudo que a gente precisa fazer. Todos nós precisamos fazer, mas também a gente que está nessa posição aí de pré-candidato. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente uma bênção, né? Eu me sinto abençoada, assim, quando a gente pode ouvir as palavras de uma pessoa como você, que tem uma importância histórica tão grande, fazer esses chamados, gente. A gente vai ter uma dinâmica agora que é a seguinte. Temos várias perguntas. Eu adoro esse StreamYard aqui, essa plataforma nossa, porque
as pessoas ficam comentando, e eu me sinto, não sei se vocês tiveram, muitos não devem ter tido, né, o pessoal mais novo, a experiência de estar num programa de rádio, mas eu me sinto num programa de rádio, que as pessoas ficam mandando a pergunta, a gente vê o pessoal que a gente conhece, né, nos comentários, é muito legal, vi aqui a Carolina Firmino, né, que é a nossa coordenadora discente lá do nosso GT de redução de danos, o pessoal fazendo muitos comentários e muitas perguntas. Essa é a parte boa. A parte ruim é que a gente tinha se programado para mais ou menos 1 hora. Então, a gente vai abrir para as perguntas, tá certo? Quer dizer, já tem um monte de pergunta, né? Vocês já colocaram, a gente vai avançando aqui. Quem quiser botar mais, bota aí, e a gente vê o que a gente consegue responder nesse período, certo? Então, eu vou puxar aqui a pergunta do Bacurau, né? O Mauro Bacurau, que tem uma importância muito grande também aí nos nossos conselhos de todas as ordens, né, de saúde, e que manda uma pergunta, então, para o Natanael, que é o seguinte, por que nós ainda não temos o SUS totalmente informatizado com eSUS? Então, eu passo a palavra para o Natanael para nos ajudar aí com essa resposta. Olá, gente. Mauro Bacurau, você é um defensor da utilização dos recursos de tecnologia na gestão do SUS. Defendeu isso em várias conferências, em programações, reuniões de programação da Secretaria de Saúde, e eu também compartilho com a sua indignação, porque o eSUS é um sistema nacional, né, elaborado pelo Ministério da Saúde para implantação em todos os municípios do Brasil, iniciando com a atenção básica. Agora, São Carlos é um centro de excelência em informática e nós sabemos que poderíamos ter, com o apoio das várias universidades, dos centros, dos departamentos de tecnologia da informação aqui, já implantado não só no eSUS, mas toda a gestão da saúde informatizada, tanto a questão de insumos, medicamentos e outros materiais, a logística de toda essa movimentação dentro de sistemas informatizados, assim como as próprias informações de saúde, ou seja, o conteúdo do prontuário disponível para as equipes de saúde, para que você não perca tempo e recurso quando a cada consulta você precisa fazer um conjunto de informações para poder elaborar um diagnóstico. Essas informações deveriam, num histórico, já estar registradas e acompanhadas pelo serviço de saúde. Então, agora, respondendo objetivamente, por que não temos, no caso de São Carlos, acho que falta essa articulação entre gestão, entre o poder público municipal e os vários departamentos de tecnologia de informação, de ciência da computação, que poderiam ser de grande auxílio aqui para o município de São Carlos particularmente. Obrigada, Natanael. Agora vou fazer algumas perguntas para a Lari. Vocês conseguem me ouvir bem? Está ruim o microfone? Estava esquisito agora há pouco. A Angélica Martins, que é professora da enfermagem, do curso de enfermagem da UFSCar, fez um comentário aqui sobre redução de danos. Ela falou: vale lembrar que o governo atual posiciona-se contra a política de redução de danos. E esse é um ponto crítico apontado e discutido pelos especialistas. E aí também, para já puxar o gancho... Para já puxar o gancho do debate para a Lari responder, tem uma pergunta da Natália. Queria saber se já existem propostas de redução de danos para a cidade de São Carlos. Manda brasa, Lari.
Bom, Angélica, de fato, é uma preocupação muito grande para todos os trabalhadores da saúde mental e para todos os usuários também do SUS da saúde mental. A redução de danos ainda está prevista em lei, não foi uma coisa que conseguiram tirar completamente ainda, ela está perdendo força sim, porque além da PEC 55 de 2016, que implantou o teto dos gastos para a saúde e para a educação, isso faz a gente perder bilhões e bilhões de reais de investimento no SUS. Recentemente foram colocadas emendas que desviam parte do dinheiro que iria para o CAPS e destina para comunidades terapêuticas, que são instituições de internação. O problema disso um dos problemas disso é que essas comunidades muitas vezes não são nem fiscalizadas e não é incomum que nelas sejam encontradas práticas contrárias à ética da saúde, desde a obrigatoriedade em participar de manifestações religiosas, até o próprio estabelecimento ou os pacientes não terem documentos guardados, não existir médicos, orientação sexual, gênero e não serem respeitados, então mulheres trans sendo cuidadas junto com homens, a lista é infindável. Existe uma pesquisa de 2018 que fala sobre a situação dessas comunidades terapêuticas, muitas delas que recebem esse dinheiro do governo, então esse é um dos pontos mais críticos, né? Tirar esse dinheiro do CAPS, que tem uma estrutura psicossocial, né, que entende o sujeito em toda a sua complexidade bio, psico e social, e destinar a instituições que talvez não estejam prestando um serviço de fato profissional, né. Em relação às propostas para São Carlos, eu consigo pensar em algumas, de acordo com o que eu e companheiros do coletivo estamos trabalhando há algum tempo, pensando nas populações que a gente já teve contato, nos trabalhos que a gente executa aqui na cidade. Eu acho que eu vou começar com uma proposta em relação ao serviço de saúde, que era o que a gente estava falando, que deve se fazer frente a esse sucateamento e as privatizações que estão sendo feitas. No estado de São Paulo, hoje, mais de 70% de unidades de saúde, tanto da atenção primária quanto da atenção secundária, já estão na mão de OSs, que são organizações sociais, empresas privadas, e o problema disso é que desarticula completamente a rede de saúde, né, o sistema único deixa de ser único, os requisitos de avaliação desses lugares também não são determinados, e existem muitos pesquisadores que dizem que assim o governo gasta ainda mais dinheiro, porque pensando numa amplificação desse sistema de privatização, muitos lugares ficam sem assistência, né, que são os lugares que não geram lucro, né, e aí o Estado acaba tendo que se responsabilizar por esses lugares sem atender a outra parte da população, né. Seria bastante importante aqui na cidade também a complementação dos serviços de saúde mental com os centros de convivência, que são instituições de fomento à cultura previstas na política de saúde mental. Existem essas instituições em outras cidades, e esses centros de convivência, eles trabalham junto com o CAPS. Então, são lugares, não são instituições ambulatoriais, como o CAPS, mas são de encontros, de oficinas, de projetos de geração de renda, onde os usuários dos CAPs de saúde mental, dos CAPs de álcool e outras drogas e dos CAPs infantos juvenis podem frequentar e estabelecer conexões sociais, aumentar a atividade na carga horária do dia, fazer oficinas de geração de renda, enfim. E esse serviço não existe aqui na cidade. Outro contexto que existe demanda aqui é a atuação com profissionais do sexo.
agentes redutores de danos poderiam ir até os lugares de trabalho dessas pessoas, que são majoritariamente mulheres, né, cis e trans, e distribuir insumos e disponibilizar escuta e informação quanto a usos e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, onde como fazer testes rápidos, onde fazer o tratamentos que possam ser necessários, o que é a PrEP, a PEP, que são medicamentos de prevenção do HIV, como fazer uso desses medicamentos, onde encontrar. O CAIC, que é o Centro de Atenção de Infecções Crônicas daqui na cidade, atende essa população e faz distribuição de alguns insumos pelo SUS, como preservativos internos e externos e lubrificantes. Mas por diversas questões, diversas problemáticas, muitas vezes essa população-alvo, profissionais do sexo, não conseguem ir até esses lugares. Então, o trabalho do redutor de danos aí poderia ser parecido com o trabalho do agente comunitário de saúde, que é quem leva o serviço até a população, quando a população não consegue chegar ao serviço, né? Então, um fomento a esse trabalho seria uma coisa muito interessante na cidade, porque existe uma demanda enorme. Queria colocar um último ponto. A redução, como eu disse, a redução de danos, ela pode trabalhar em qualquer contexto onde exista uso de substâncias, e um desses lugares são ambientes festivos, né, e São Carlos é uma cidade muito festiva. Isso pensando para além do público universitário, é uma cidade onde tem diversas manifestações culturais, festas de música eletrônica, de reggae, a cena do hip hop aqui é muito forte, principalmente entre adolescentes, e são lugares também onde a redução de danos poderia atuar, porque são lugares onde existem esse debate, existem essas conversas, existem esses usos, e por isso a redução de danos pode estar lá em relação à informação, à escuta e a acolhimento também. A gente entende que acolhimento para pessoas que estão passando em situações difíceis, seja por uso de álcool, de algum psicodélico, ou de qualquer substância, algum estimulante, o cuidado dessas pessoas é uma prevenção de saúde, para além do momento exato ali que a pessoa está tendo um suporte físico, emocional e psicológico, a possibilidade de elaborar e sobreviver subjetivamente a uma experiência difícil é de enorme potencial de fortalecimento psicológico. Então, e cuidando dessas pessoas, a gente está cuidando também das pessoas que não estão na festa, porque muitas vezes o acolhimento impede que pessoas que não estão em condição de dirigir, dirijam, impede que pessoas que não estão em condição de voltar para casa sozinha, voltem sozinhas. Isso tem a ver com dados de violência, etc. E além de cuidar, muitas vezes, de pessoas que estão trabalhando nas festas, né? Ano passado, como nos últimos 40 anos, teve o Tusca na cidade, né? A maior festa universitária da América Latina, e o Coletivo Livre estava lá junto com outros coletivos, junto com a Recanto, que é um coletivo de acolhimento de vulnerabilidades aqui da cidade, junto com a Calma, que é um coletivo de Ribeirão Preto, e junto com o Respire, coletivo de Araraquara, trabalhando nessa festa, e muitos atendimentos foram em relação a pessoas que estavam trabalhando na festa, fazendo jornadas de trabalho completamente exaustivas, e que precisaram também de acompanhamento, de acolhimento. Então, é aí uma promoção de cuidado para muita gente, né, para além das pessoas que estão ali na festa. Em relação as propostas para a cidade, são essas que eu consigo pensar no momento. Acho que, em relação a tudo que a gente já trabalhou, foram as que ficaram mais evidentes, assim, mas com certeza, conversando com outros profissionais, a gente encontra ainda muita coisa que pode ser feita em âmbito municipal. Oi, pessoal, a gente está esperando, eu estou aqui, o Natanael está com um problema de conexão, e a próxima pergunta que a gente tinha é para ele, mas ele já conseguiu voltar, tá certo? Antes eu vou fazer só um acréscimo feliz sobre essa questão do Bacurau, né, sobre a tecnologia. Hoje em dia eu estou supervisionando 2 serviços de atenção psicossocial na USP.
o Apoia USP, que atende ao campus, né, todo, da USP de São Carlos, e o GAPSE. São 2 serviços bem interessantes, né, bem bacanas, que nasceram lá. E a gente, desde que a gente começou, né, o trabalho lá, eu sempre dizia, olha, gente, não existe, né, serviço de saúde sem banco de dados, sem levantamento epidemiológico. E nós estamos, hoje eu recebi as mensagens do pessoal perguntando qual vai ser o nome de batismo, né, do nosso sistema. Se vai ser Luna, era um dos nomes possíveis, ou se vai ser um outro nome. Mas o que eu queria dizer com isso, assim? Como que esse sistema foi feito? Esse sistema foi feito com, basicamente, professoras ajudando, um bolsista, né, fazendo o sistema, e a USP vai botar lá no lugar, né, que armazena esses dados e vai ficar responsável pela manutenção. Por que eu queria dizer isso, assim? É uma parte de mim que pensa, tecnologicamente é tão simples, né? Na verdade, a única coisa que precisa é de vontade política. Então, se a universidade já fez isso e já faz, seria tão simples, por que um município não pode fazer? Então, novamente respondendo, né, ao Bacurau, assim, a gente acredita que isso é completamente possível. E aí eu vou passar para a pergunta seguinte, vou pedir para jogarem aqui a pergunta para mim, para eu poder recuperar. É a pergunta da Sandra Navasquez. A gente vai direcionar ela para o Natanael, tá certo? Como que está a situação da política da população negra aqui na nossa cidade de São Carlos? Como é que você vê? Sandra, boa noite. Bom, a política de saúde da população negra, ela foi construída também ao longo desses anos todos, com a participação de várias pessoas, você esteve presente, outros tantos, mas como toda a política pública, ela precisa de alimentação, de irrigação, de cuidados. E o que nós temos hoje, na verdade, é que as questões mais estruturantes, que tratam de populações mais vulneráveis, elas estão sendo engolidas por propostas que não são as que constituem a base do SUS. Melhor dizendo, nós temos hoje muito mais a atenção voltada para as questões hospitalares e de urgência e de emergência do que para a questão de promoção e prevenção de saúde. Nós sabemos que a população negra ela tem muitas vulnerabilidades e muitas delas são por questões sociais, questões econômicas mesmo. Haja vista que nessa pandemia que nós estamos vivendo, ela se distribui de maneira desigual na população, atingindo particularmente ou com mais força as periferias, onde nós temos, em grande parte da sua constituição, por população negra e afrodescendente. Então, não poderíamos dizer que essa política avançou no município nos últimos anos. Precisa, sim, de uma irrigação, de cuidados, para que o que já foi plantado produza bons frutos. Oi, voltando aqui. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu fazer um debate muito bom. Não vai dar para fazer a pergunta de retorno para o Zé Rainha, porque ele precisou sair. E, enfim, para finalizar a minha parte, depois passo para a Thaís finalizar com a parte dela. E a gente também, infelizmente, não vai conseguir responder a todas as perguntas por causa do avançado da hora já. Está um pouco além do que a gente tinha previsto, mas isso é muito bom, porque quer dizer que o debate rendeu, né?
Enfim, para finalizar, eu acho que tudo isso que a gente discutiu hoje diz respeito a uma defesa que a gente faz, que o pessoal faz com muito orgulho, e as nossas pré-candidaturas também têm como prioridade, que é a defesa da vida. Né? A gente vive hoje um cenário de uma política nacional, representada pelo governo Bolsonaro, e que também se manifesta estadual e municipalmente, que é uma política de morte, né? É uma política que, desde a reforma da Previdência lá, que colocava que os idosos teriam menos acesso, uma redução da sua aposentadoria, então teriam uma condição pior de vida na sua velhice, né? Também colocando a situação da segurança pública, que agora na pandemia a gente tem visto ainda mais mortes em função da violência racista da polícia. Em relação ao debate da pandemia também, que a gente viu uma negligência completa desse governo que trata as vidas das pessoas como estatística, como número, como, enfim, só mais alguns, quando a gente sabe que já passam de 100 mil vidas perdidas, né, famílias que foram diretamente afetadas por isso. Então, a nossa defesa essencial é uma defesa da vida, né? É uma defesa da vida, e não de qualquer vida, e não de uma vida que seja uma sobrevivência, mas que seja uma vida digna, com direitos reais garantidos para toda a população, e que aí manifesto na nossa pretensão aí de pré-candidatura, que a gente consiga colocar para dentro dos espaços políticos a voz do povo, né? Que nós, somos pessoas comuns, que nunca tiveram, que não tem berço de ouro, que nunca vieram, não tem costa quente, rabo preso com nenhum outro político, que a gente consiga fazer ecoar a nossa voz, né? Nós, mulheres, nós, negritude, LGBTs, que a gente consiga se fazer ouvir, porque nós somos os sujeitos dessa classe trabalhadora que é oprimida nesse sistema, que sofre com toda a perda de direitos que esse governo vem tentando impor para nós. Então, é isso. Convidar todo mundo para fazer parte dessa luta com a gente, ela é uma luta coletiva, e que ela não somos nós que vamos representar a luta, mas a gente vai fazer ecoar as vozes de todos nós, então todo mundo está convidado a fazer parte. Acompanhe também as nossas redes, curta a nossa página no Facebook, a minha, a da Thaís, a Ariane Machado, a minha, a da Thaís professora Thaís e a bancada ativista da Ciência, Tecnologia e Educação. E é isso. Então, da minha parte, eu encerro por aqui. Agora eu vou passar para a Thaís finalizar. Obrigada, gente. Pois é, gente, a gente ficou devendo as perguntas, mas a gente anotou aqui no caderninho, né? Teve uma pergunta da Natália sobre agentes comunitários de saúde, territorialização, né? Tem uma pergunta do Júnior sobre agrotóxicos. Então, isso é bacana porque isso vai dar bastante assunto para a gente conversar ainda por esses dias. Também agradeço demais toda, né, essa companhia, agradeço a Ariane, agradeço a presença, né, do Natanael, a presença do Zé Rainha e da Lari nesse debate, e também desejo a todos uma boa noite. Só isso mesmo, tá bom?